Fala pessoal, tudo bom com vocês? Pessoal, hoje vamos para o segundo vídeo explicando todos os tópicos que foram falados no primeiro vídeo. Lembrando que se você gosta desse conteúdo de móveis planejados, já curte e compartilha, já se inscreve aí no canal que eu vou mostrar para vocês como fica a situação da medição e que é essencial para produzir os seus móveis planejados. Bora comigo! Pessoal, aqui sempre é essencial, lembra que eu falei para vocês a questão da sua visibilidade e as ferramentas. É sempre essencial você ter trena, sendo ela de fita ou elétrica, tanto faz, o que você gostar e achar melhor. O caderno e uma caneta, né? Sempre para você tirar as dúvidas e anotar todas as medidas. Vem comigo aqui que eu vou mostrar para vocês. A gente sempre inicia fazendo as medidas dos eletros, das folgas, tá vendo aqui? A gente mede aqui qual geladeira vai caber para saber orientar a cliente. Em seguida, pegamos a profundidade, a trena encostada na parede e no final da pedra. É sempre importante você pegar em vários pontos essa medida, para você saber o desconto que você vai dar de pingadeira das portas para água que, se caso escorrer aqui, não caia no topo do MDF, e sim na cara, protegendo ainda mais o seu móvel planejado. Aqui você vai medir toda a extensão da pedra, você vai encontrar essa medida, e a altura. O que é importante frisar na questão da altura? Sempre haverão desníveis de piso, porque eles sempre fazem o piso escorrendo para o ralo. Então você tira a medida, então você vai produzir com a medida menor e colocar a sapata regulável no seu rodapé, onde você vai conseguir alinhar e jogar toda essa diferença para o seu rodapé, onde vai ficar imperceptível. Aqui, o posicionamento do fogão. Você já vai centralizar o forno e a coifa ou sugar. Armário aéreo. Aqui você tem que livrar de cima da pedra 70 centímetros. Pessoal, isso é essencial. Se você colocar abaixo, vai correr risco de você bater a cabeça. E se você colocar muito acima, o seu sugar ou depurador não vai ter funcionalidade aqui, tá? Aqui, como foi emendado área de serviço com cozinha, que vai vir uma máquina de lavar. Portanto, você já tem que pegar essa medida e livrar o nicho para com que ela entre livre. E aqui ganhou as portinhas, né? Você vai fazer toda essa dimensão para cliente, pegando toda a necessidade dela. Em cima também haverão armários. Aqui ficou livre, né? Como ela colocou esse rodamão mais alto, já ficou livre, ficou bem bacana, porque você vai conseguir sustentar seu armário aéreo em cima da própria pedra e parafusando na parede. Geralmente, as pessoas não sabem posicionar gavetas ou porta-tempero. Pessoal, a área de trabalho está aqui. Então, a maioria das vezes colocam uma distância de um porta-tempero muito longe, onde não fica legal para o uso do dia a dia. Então você tem que saber sempre. Aqui no caso, eles colocaram uma cuba maior. Então a gente vai ter que jogar as gavetas para cá, para a ponta, para o início do armário. A parte de manutenção vai ficar portas. E também é sempre bom lembrar. Lembra, sabe o basculante? O basculante aqui é lindo, é fantástico. Só que se precisar de manutenção, você vai ter que abrir e ficar em cima da porta do móvel planejado, forçando as suas dobradiças. Eu não gosto e não recomendo para a área de trabalho, onde há cuba. E aqui, sempre bom lembrar, o erro que todo mundo nota. É essencial a centralização dos seus eletros, forno, fogão e sugar ou coifa. Esse é um erro crucial, pessoal. Você chega e fica gritante na casa da pessoa. Um móvel planejado onde não houve planejamento. Então preste atenção sempre na centralização dos seus eletros. Pessoal, é essencial também
eu falei para vocês saber questões de posicionamento. Olha lá, eu fiz do meu jeito e mostrei para o cliente todas as dimensões, aonde vai prateleira, qual o posicionamento do eletro e fiz o meu rascunho, o meu croquis, para mim mostrar para ele na primeira ideia, apresentar valores e assim a gente partir para um projeto executivo onde o cliente vai autorizar com todos os posicionamentos e com as necessidades dele, tá? Eles vão me falando todas as necessidades e eu vou colocando a essência deles no papel. Não a minha, eu estou aqui para servir, ouvir o cliente e tentar ao máximo aproximar daquilo que ele quer, a perfeição no móvel planejado dele. Pessoal, agora eu vou explicar para vocês como medir um guarda-roupa e deixar o seu ambiente, o seu quarto bem mais agradável, muito bem dividido e aproveitando todos os espaços. Pessoal, aqui você já tem que ter em mente a ideia de cama que você vai colocar. Ou seja, vai ter televisão no quarto? Então, para esse projeto aqui, pensamos aqui em um guarda-roupa com 65 centímetros de profundidade. É sempre essencial que você risque e mostre para o cliente toda a circulação que vai ficar. Você mediu, aqui vai caber, então eu vou pegar o guarda-roupa dessa coluna até o final, gerando um cortineiro, pessoal. Aqui no próprio MDF eu vou gerar um cortineiro embutido, fazendo um afastamento e gerando o cortineiro. Aqui a gente vai trazer o cenário de uma mesa de estudo, juntamente com um painel de TV com 45 centímetros de profundidade. Pessoal, aqui ó, a circulação dela ficou com 80 centímetros. Então aqui vai vir uma mesa, a TV e ganhou um móvel para ele guardar coisas do estudo dele. Vamos seguir aqui com uma cabeceira em L, finalizando lá no cortineiro, no guarda-roupa. Então essa foi a ideia que eu tive para esse quarto aqui, aproveitando o melhor espaço, mas ele sempre demonstrado para mim como que seria a cama, com todas as dúvidas deles e dando dicas técnicas do dia a dia. Então é isso, pessoal. E aí, vocês gostaram de todo o conteúdo aqui? Pessoal, deixa seu comentário, dê aí suas dúvidas, deixe suas dúvidas no comentário para com que a gente tire todas essas dúvidas. Porque o nosso intuito não é só orientar os marceneiros, mas também quem está adquirindo o seu móvel planejado, para não ser enganado, para não ficar com uma dúvida, ficar com um móvel desgostoso dentro da sua casa. Lembrando, o móvel planejado tem que ser uma durabilidade quase para sempre, porque você vai vê-lo todos os dias. Pessoal, se você curtiu, gostou, já se inscreve, ativa o sininho e vem com a gente nessa nova etapa aí de dicas e que o Senhor Jesus seja sempre louvado. No próximo vídeo já vamos mostrar como que funciona o plano de corte, como você vai otimizar todos os materiais, tanto no modo manual quanto usando planilhas. Estamos fazendo várias parcerias para botar links aqui onde vocês vão gostar muito de todas as planilhas, de todas as situações. Então não fique de fora, vem comigo.